Tem sim, Mariana. A gente tem aí essa sessão extraordinária prevista para análise de acordos internacionais que são firmados pelo país e que depois precisam, pelo Brasil, né? Que depois precisam ser ratificados aqui pela Câmara. Mas a gente vai falar dessa sessão de ontem, uma sessão importante, né? Que na verdade não era para uma análise sobre o afastamento do deputado em si, não era sobre o fim, sobre o término do mandato dele, e sim sobre a continuidade ou não dele no exercício do mandato de deputado enquanto duram as investigações. Foi essa que foi a decisão que foi tomada ontem pelo plenário, nessa votação que a gente viu aí na matéria, e a gente viu também que o relator, o deputado Marcelo Ramos, recomendou a abertura de processo sobre o mérito da questão, então, que deve ser analisado pelo Conselho de Ética aqui da Câmara. A gente começa conversando sobre esse assunto com o deputado Zé Neto, que é do PT da Bahia, está com a gente na manhã de hoje. Deputado, bom dia. Como é que foi essa sessão ontem e o que deve acontecer sobre esse caso a partir de agora? Olha, que fique bem claro, não há nenhuma proteção ao que está se fazendo de errado nessa casa. Se alguém está fazendo errado, vai pagar seu preço. O que nós estamos defendendo aqui, e é uma situação clara, é que nesse instante a Casa Legislativa decidiu que não houvesse contradição na própria decisão do Supremo, que na ocasião, quando nós tivemos aqui a situação do Renan, foi em outro viés. Ou seja, o Marcelo ontem colocou claramente, e a Casa concorda como um todo, que abra-se imediatamente, uma investigação do Conselho de Ética rigorosa. Os fatos são contundentes. Eu vejo muito difícil ele seguir adiante com o mandato em função das coisas que foram colocadas. Agora, são evidências que precisam ser comprovadas. Uma decisão monocrática, como a própria lei diz, como a própria Constituição diz, como o próprio Supremo também já disse em outros momentos, não pode ser a situação que vai atropelar todo um regimento e todo um fundamento que existe na Câmara Legislativa. Então, se tomou a decisão de abrir aqui o mais rápido possível todo o processo investigativo no Conselho de Ética, fortalecer isso e, evidentemente, fazer com que o Supremo também caminhe o mais rápido possível com as investigações e os procedimentos legais que eles estão tomando para que o mérito seja julgado. Quem também está aqui com a gente é o deputado Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul. Deputado, então o foro para análise do que realmente aconteceu, dos fatos em si, sobre o deputado Wilson Santiago, eles vão ser analisados no Conselho de Ética, é isso? A decisão do plenário da Câmara, e é uma decisão que tem que ser acatada, respeitada, na minha concepção foi uma decisão equivocada, porque não se tratava, obviamente, da cassação do mandato de um parlamentar, apenas a suspensão, o afastamento justamente para que o próprio parlamentar pudesse ter liberdade para promover a sua defesa, ter espaço que ele não terá agora, porque ele tem que se dedicar ao mandato, isso é uma obrigação de todo agente público, ele tem que estar aqui na Câmara, obrigatoriamente, ele não tem espaço para fazer qualquer tipo de manejo que não seja aqui na Câmara dos Deputados, porque aqui é que ele deve estar. Então, na minha visão, até em termos da defesa dele, ele deveria sim se afastar, se dedicar, seja à sua defesa, para provar sua inocência, ou até mesmo para colaborar com a Justiça. Então, obviamente que nós votamos contrários, né? E, deputado Zé Neto, é importante nós verificarmos que foi uma decisão apertada. De 513 deputados, 60 votos foi a diferença, né? Então, há dúvida até mesmo entre vários deputados se esse afastamento não poderia até ajudar o parlamentar na confecção da sua defesa, ou daquilo que outros imaginavam, que esse afastamento era algo que viria para alijar o próprio parlamento e, de forma indireta, também alijar o investigado, no caso, o deputado federal lá da Paraíba. Mas nós seguimos confiantes de que o Conselho de Ética da Câmara, o próprio relator, Marcelo Ramos, ontem, fez a recomendação já de que o Conselho de Ética vai se dedicar a, de forma mais célere possível, fazer a apuração dessa situação. É bom notar palavras do Ministério Público. Eu só estou aqui colocando o que o Ministério Público colocou quando fez o pedido de afastamento junto ao Supremo desse parlamentar, dizendo que esse parlamentar estava se dedicando, estava com uma agenda criminosa, né? Então isso aí é ruim para o parlamento, é ruim para o Brasil, quando nós temos, ruim e triste ao mesmo tempo, quando nós temos um parlamentar envolvido em
um escândalo de corrupção. Portanto, confiamos, obviamente, na Câmara dos Deputados, no Parlamento Brasileiro. A decisão de ontem tem que ser respeitada, porque toda decisão no plenário da Câmara é uma decisão soberana, tanto quanto as decisões judiciais precisam ser obedecidas, e a decisão no plenário deve sim ser obedecida. Mas, repisando, deputado Zé Neto, na minha concepção, até como um operador do direito, eu sou policial federal há 25 anos, eu acho que foi uma decisão, inclusive, equivocada no que diz respeito à estratégia de defesa do próprio deputado. Foi uma decisão, foi uma sessão delicada, né, enfrentando um tema delicado, já nessa primeira semana de trabalhos, que teve também já uma aprovação importante do projeto de lei que foi enviado sobre a questão do coronavírus. Foi uma primeira semana de trabalho proveitosa, deputado Zé Neto? Olha, foi, até para completar o que o Sanderson colocou, nós aqui na casa agora temos a obrigação, essa casa tem a obrigação de fazer com que o Conselho de Ética seja célere, transparente, investigue todas as evidências que são, como eu já disse agora há pouco, muito fortes e responda à sociedade. Nós já iniciamos um ano com muitas situações postas como desafios. Esse ano nós vamos ter, sem nenhuma dúvida, um debate muito consistente com relação à reforma tributária, que tem que ser feita. Vamos ter a discussão sobre a reforma administrativa, também tem que ser feita. Agora, é preciso que a gente tenha pé no chão e comece também a analisar que Brasil nós queremos, porque encerramos o ano de 2019 com um Brasil com um Estado menor, com alguns equívocos, inclusive a fala ontem do presidente com relação aos estados e zerar ICMS de estados desafiando governadores, sem nenhuma conversa anterior, sem nenhum debate, sem nenhum diálogo, e impõe a gente uma responsabilidade grande, porque no começo todo mundo falava aqui, ó, o povo do governo, vamos embora fazer mais Brasil e menos Brasília. Mas tanto para a reforma tributária como as últimas falas do presidente têm apontado por mais Brasília e menos Brasil. Nós precisamos fortalecer os estados, precisamos fortalecer os municípios. Ontem tomamos uma decisão importante aqui com relação aos municípios e vamos trabalhar para que tenhamos aí a questão do ISS fortalecida para os municípios, até porque ISS, Imposto sobre Serviço, é um imposto do futuro. A tendência é que cresça no mundo, e aqui não vai ser diferente, os valores dos impostos sobre serviços. E a gente não pode enfraquecer os municípios, principalmente nesse debate tributário, e também com relação aos estados, não quebrar essa autonomia dos estados. Então, temos muitas tarefas importantes, é um ano de eleição, é necessário que tenhamos essa responsabilidade de equilibrar as coisas, e eu tenho certeza que aqui, se depender da oposição, as coisas vão andar. Nós estamos pensando mais no Brasil, é preciso deixar um pouco de lado discussões mais ideológicas sobre determinados temas, defender o Estado brasileiro, defender a soberania, defender o Estado de Direito e defender a democracia como um todo. Reforma tributária, pacto federativo devem ser, de fato, temas importantes esse ano, deputado Sanderson? São temas importantíssimos. O deputado Zé Neto pontuou de forma correta. Nós precisamos sim, e vamos fazer, no primeiro semestre ainda, a discussão, a deliberação e imagino que, inclusive, a aprovação da reforma tributária. Há aqui no Congresso, tanto na Câmara como no Senado, algumas propostas já em tramitação, duas propostas mais bem encaminhadas, que uma tramita no Senado e outra aqui na Câmara. A tendência é fazer uma unificação. O Ministério da Economia, o governo federal também deve apresentar sugestões, mas no todo, sobre a reforma tributária, é importante que haja sim uma readequação, uma reengenharia do bolo tributário e arrecadatório do Brasil. Não pode a União, e isso aí o próprio presidente Bolsonaro tem falado, né? Ele várias vezes já disse, não, vamos fazer a chamada autoamputação de poderes da União, ele sendo presidente da República. Retirar esse portento arrecadatório da União e passar, na minha visão, para os municípios, não é nem para os estados, porque é lá nos municípios que os serviços públicos são prestados. Saúde, segurança também agora, educação, serviços sociais e assistenciais, todos são prestados pelos municípios. Por isso, sim, muito mais do que enfrentar questões de sonegação, de isenção, de imunidades tributárias, é fazer essa reengenharia, modernizando o Estado brasileiro, porque em vários países do mundo, Europa e próprios Estados Unidos, os municípios é que possuem a maior fatia do bolo tributário. E aqui no Brasil é o contrário. Os municípios procuram
literalmente de pires na mão, a União e às vezes até mesmo o Estado, mas sobretudo a União, para prestarem serviços. A reforma tributária ela é muito fácil de fazer, na minha visão, não é difícil, é uma reforma muito técnica e que com alguns ajustes, né? Ajustes relacionados, por exemplo, à unificação de todos os tributos indiretos. Tributos indiretos, aqueles que não recaem sobre um bem específico. Então, o deputado Zé Neto falava ICMS, PIS, COFINS, ISSQN, algumas contribuições previdenciárias, por exemplo, tributárias também. Essas, todas que não recaiam sobre um fim específico, podem ser unificadas num IVA, num imposto único. Agora, os tributos que incidem sobre um bem direto, ITR, no caso das propriedades rurais, o IPTU sobre o imóvel urbano, esse não, infelizmente não tem como tu unificar, porque são específicos que incidem sobre um bem identificado. E outra questão que, na minha visão, é muito importante, é tratarmos, sim, da reforma administrativa. Reforma administrativa que vai buscar modernizar o Estado brasileiro e valorizar, prestigiar apenas as carreiras eminentemente típicas de Estado que são fundamentais para a prestação de serviços de segurança pública, saúde e educação. Um outro tema que deve ser pautado agora também com alguma celeridade, o presidente Rodrigo Maia já disse que pretende ver aprovado até o final de março, é a questão da prisão em segunda instância. Essa comissão especial que está analisando essa PEC já está em funcionamento. Ontem teve uma audiência pública importante com o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal. A gente vai conferir como é que foi. Responsável pela mudança no entendimento do Supremo, que permitiu, em 2011, a prisão após a condenação em segunda instância, o ex-presidente do STF, Antônio César Peluso, foi o primeiro convidado da comissão especial que analisa a proposta que pretende restaurar esse entendimento, revisto ano passado pela Corte. Peluso voltou a defender a medida como forma de tornar o judiciário mais ágil e combater a impunidade, mas esclareceu que a mudança só valerá para condenações futuras. Os recursos extraordinários e os recursos especiais que estão até a entrada de eventual emenda constitucional em vigor serão julgados no termo da legislação anterior, não nos termos da emenda. Isto é para não criar nenhuma surpresa para ninguém. Peluso elogiou a proposta por não restringir o cumprimento de penas só nas condenações da esfera criminal, como muitos defendem. Ou tratamos a questão do trânsito em julgado, que é uma questão genérica, de um modo genérico, ou se tivermos algum propósito político ou alguma ideia de política pública para apenas antecipar o trânsito em julgado das decisões criminais, nós estamos reduzindo o alcance da garantia constitucional da presunção da inocência. Isso não seria admissível nem por emenda constitucional. Nem por emenda constitucional. Por quê? Porque fica evidente o caráter casuístico da proposta. Governistas e oposicionistas fizeram leituras diferentes. A Câmara dos Deputados acerta quando apresenta, através do deputado Alex Manente, uma proposta que rompe a iniquidade do sistema judiciário brasileiro. Nós estamos propondo a ruptura com a morosidade. Estamos propondo a ruptura com recursos protelatórios. E estamos propondo, ao mesmo tempo, em 2020, ministro, a superação do debate fulanizado em matéria penal. É um risco se o parlamento brasileiro legislar para atingir fulano, beltrano ou cicrano. A lei ela é igual perante a todos, só que aquele cidadão criminoso que tem dinheiro, ele não vai para a cadeia no Brasil. Por isso nós esperamos que esta casa possa apreciar esta PEC, pondo fim à prisão em terceira instância, porque ela é apenas embromatória, enrolatória, apenas para ganhar tempo. Mesmo aplaudindo a proposta, César Peluso sugeriu mudanças no texto. A sugestão de transformar os recursos especiais e os recursos extraordinários em ações rescisórias cria mais problemas do que soluções. Eles apenas perderão o efeito de impedir o trânsito em julgado, mas ganharão os dois efeitos, o efeito rescindente e o efeito rescisório, que é de alterar as decisões
nos casos de provimento de um desses recursos, com a função de desconstituir por nulidade a decisão recorrida ou para reformar essa decisão pela função rescisória propriamente dita. O autor da PEC e o relator da matéria na comissão especial divergiram sobre este ponto. Nós entendemos que o processo precisa ser encerrado na segunda instância e qualquer divergência que exista por erro de rito processual se dê através de uma nova ação, uma ação revisional, entendendo a importância jurídica que tem o ministro César Peluso, mas eu reafirmo que eu entendo que o mais seguro é o trânsito em julgado ser o fim do processo e qualquer discussão futura seja através de uma nova ação. O problema é conceitual. Como é que nós vamos conciliar o fenômeno do trânsito em julgado com a possibilidade de se recorrer? Porque o recurso pressupõe uma decisão que possa ser modificada e o trânsito em julgado pressupõe uma decisão já imutável e, portanto, com os recursos exauridos. Esse problema conceitual é possível ser resolvido. Entendo que ainda o conteúdo da PEC do deputado Alex Manente pode ser aproveitado, uma vez que as ações rescisórias para o STJ e para o STF não comportam produção de prova. Portanto, elas serão mais expeditas e têm uma sintonia conceitual maior com o fenômeno da coisa julgada, derivada do trânsito em julgado. Essa decisão de mudar a Constituição para o trânsito em julgado ser considerado na segunda instância é uma das prioridades aí do início desse ano legislativo. Semana que vem esse debate deve esquentar mais um pouco, porque quem deve vir na comissão especial para discutir esse assunto é o ministro da Justiça, Sérgio Moro, deve estar aqui na Câmara discutindo esse tema. Vamos conversar com os deputados. Deputado Zé Neto, sua expectativa da análise dessa proposta, o presidente Rodrigo Maia fala em conseguir terminar a análise dessa PEC até o final de março. Olha, antes de tudo eu sou advogado, estou político e como operador de direito eu posso dizer o seguinte: é preciso fortalecer mais o direito penal, o processo penal. Esse debate na casa é o rumo desse debate na casa está corretíssimo. Nós precisamos aprofundar todas essas linhas e diâmetros dessas decisões que estão sendo tomadas aqui. Inclusive ontem o Peluso disse uma coisa importante, o ex-presidente do Supremo, que é o seguinte: para todas as categorias, não é só para a classe política, porque tem alguns que ficam de frase feita achando que vão fazer justiça com frase feita, que vão fazer um Brasil ser construído, fortalecido, com seu Estado de Direito pleno, com frase feita. A frase feita não funciona nem ódio e nem sentimento ideológico na hora que vai agir com a justiça. Então o debate é o seguinte: vai valer para a classe política, vai valer para o setor empresarial, porque vai pegar a parte tributária também, vai pegar a parte penal e vai pegar a parte aí dos crimes do colarinho branco. Acho que tem que pegar tudo, tem que reduzir o número de recursos, mas tem que se olhar com muita serenidade, porque não se está falando em fim da prisão antes do trânsito julgado, está se falando em fortalecimento do processo penal. Terão os casos conceituais, os casos que pode caber a prisão no primeiro momento até, da prisão preventiva, da prisão em flagrante, por aí vai. Então é bom lembrar que não está se mudando a lei, está se voltando ao que se tinha de discussão e de direito constitucional lá em 2016 e aprimorando agora para se buscar uma redução de recursos, um processo mais célere, um fortalecimento do direito penal, agora ampliando, como você agora colocou, que é muito importante dizer isso, para todos os setores da sociedade. Para não ficar aqui a gente discutindo um tema e algumas pessoas achando que vai ficar só na classe política, no colarinho branco. Não, eu acho que tem que ser para todo mundo. Tem que pegar todo mundo na sociedade, que vai para todos os campos do direito penal, para todos os campos do direito administrativo, do direito tributário, e aí a gente vai ter realmente uma justiça plena e com recursos mais céleres, com situações mais pontuais, determinadas, sem que haja aí nem contaminação ideológica e nem contaminação de frase feita. Deputado Sanderson, o senhor concorda com esse entendimento e acha que dá para concluir essa votação até março? Tempo para isso nós temos. Importante assinalar que prestação de justiça
ela só se efetiva se ela for temporânea. A prestação de justiça fora de tempo, e nós temos casos no Brasil, casos históricos, e não só no direito criminal, direito tributário, direito previdenciário, de ações que se arrastam por 40 anos. Isso aí, há 40 anos atrás, a dinâmica social era uma, 40 anos depois a dinâmica social é outra. Os interesses das partes sequer serão atendidos. Ninguém quer fazer um processo criminal ou mesmo tributário, providenciário em 6 meses, 1 ano. Agora, em tempo razoável, ao ponto da justiça ser prestada em tempo contemporâneo. Nós tivemos aí inúmeros casos relacionados à corrupção que chamaram a atenção, né? Tivemos aí Mensalão, a própria Operação Lava Jato, outras operações envolvendo agentes políticos. Mas não são apenas os agentes políticos que cometem crimes de corrupção no Brasil. Há também aí empresários envolvidos. Nós trabalhamos e operamos na CPI do BNDES e vimos ali uma dúzia de empresários sem escrúpulos que, cooptando agentes políticos, cooptando servidores públicos, fizeram verdadeiras fortunas às custas do povo brasileiro. Então, sim, celeridade processual, seja ela criminal, trabalhista, tributária, previdenciária, administrativa, há que ser cumprida. Qualquer tipo de justiça cometida fora de tempo, ela não está fazendo justiça, ao contrário, está fazendo injustiça. E eu acho que temos todas as condições, sim, ainda no primeiro semestre, de votarmos. Essa PEC é uma PEC que vai chegar, na minha visão, já muito bem arredondada para o plenário da Câmara, e com isso nós acabaremos com aqueles velhos ditados de que nunca ninguém era preso no Brasil, ou que tributo vencido era tributo perdido, porque impossível do Estado fazer a sua arrecadação de forma efetiva, porque um processo tributário chega a durar, como eu disse, 30 anos, para que se efetive o pagamento. Então, nós estamos sim otimistas. Essa questão da segunda instância, ela afeta a todos e deve afetar a todos, seja de colarinho branco ou sem colarinho. Homicidas, traficantes, pedófilos, corruptos, todos precisam estar sob a égide da lei e sob o alcance da lei. Porque com tantos recursos, as pessoas hoje acabam ficando fora do alcance da lei. E acho que esse é o sentido, fazer com que ninguém esteja acima da lei. Deputado Sanderson, deputado Zé Neto, obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. A gente volta então ao estúdio com a Mariana.